Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o professor Eriksen Almeirão e hoje eu quero comentar contigo sobre o caso Renato Cariani, o influenciador digital que teve aí o seu nome envolvido numa grande polêmica que envolve aí o tráfico de drogas. Então, hoje eu quero já deixar claro para você o seguinte, tá? Esse canal aqui não é de fofoca. Aqui não é o Léo Dias. Eu quero que deste caso você consiga extrair informações que vão te ajudar no concurso público. Porque desse caso aqui, que eu basicamente vou transformar numa aula, você vai poder entender elementos fundamentais do direito constitucional, do direito penal, do processo penal, da lei de drogas e também de uma teoria bem interessante que foi levantada, que é a teoria da cegueira deliberada. Então, se você quer fofoca, bom, fecha essa aula porque não é aqui. Tem muitos canais já fazendo fofoca. A ideia é que dessa informação, que é muito triste, você consiga tirar informações que vão te ajudar a realizar a tua prova de concurso público, tá bom? Então eu sou o professor Eriksen Almeirão e desde logo quero te convidar para curtir o meu vídeo, já se inscreva no meu canal e também já me segue nas redes sociais para que você possa ter acesso a mais conteúdo como esse aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos trabalhar. Qual que é a notícia? Bom, a gente foi pego de surpresa, né? O mundo inteiro foi pego de surpresa ontem, no dia 12 de dezembro, com a notícia de que o Renato Cariani, que é um dos maiores influencers do mundo fitness do mundo, segundo eu pesquisei, o canal dele do YouTube é um dos maiores canais de YouTube, se não o maior de fitness do mundo. Então ele é muito grande, realmente ele é muito grande, né? O cara é um bodybuilder e ele teve aí o seu nome envolvido numa investigação da PF que está investigando desvio de produtos químicos para a fabricação de drogas, mais especificamente, como você pode perceber aqui, crack, ok? Então, o Renato Cariani ele está sendo alvo dessa operação da PF em São Paulo, que cumpriu diversos mandados de busca e apreensão, inclusive na casa do Renato Cariani, né? Segundo a PF, a operação ela é realizada para combater o tráfico de drogas e desvio de produto químico usado na produção do crack. E o principal alvo é a empresa Anidrol, que é uma indústria química que fica em Diadema, na Grande São Paulo, que tem como sócio Renato Cariani, ok? O Renato Cariani ele já gravou vídeo falando a sua versão, diz que não conhece os fatos, inclusive isso é muito importante porque acaba se tornando uma linha de defesa, tem uma tese de defesa que apresenta a teoria da cegueira deliberada, que a gente vai comentar no final, ok? Então, o que aconteceu aqui, né? Basicamente a gente tem um caso clássico de emissão de notas frias, a emissão de notas frias. E você tem que aqui tapar os olhos para a prática que você está estudando para concurso público, mas também você tem que analisar essa notícia de maneira não inocente. Vamos combinar, tá? Que as empresas elas fazem muito isso. E este delegado que está à frente dessa investigação também consta que é um dos delegados mais respeitados da instituição da Polícia Federal e que ele não jogaria a carreira fora ou mancharia a carreira dele em troca de uma notícia sensacionalista. Ao que tudo indica, mas a gente não pode botar a mão no fogo por ninguém, tá? Então aqui é caso clássico de emissão de notas frias, né? Emissão de notas frias para uma empresa para poder tirar o produto e dar uma outra destinação. Você não pode ser inocente e achar que as empresas não fazem isso, porque elas fazem muito isso, tá? As pessoas elas fazem várias coisas para não pagar imposto ou de repente levar algum tipo de vantagem. Também na internet tomou assim uma proporção muito grande já de viés político também, porque o Cariani ele entrevistou em um outro momento o ex-presidente Jair Bolsonaro, e estão falando que é uma perseguição do atual governo e tal. Turma, são coisas que estão sendo investigadas e que, se aconteceram, foram lá em 2014, 2018, 2016, e é uma investigação que teve início em 2022.
ou seja, na época que o anterior governo estava lá. Então você não pode ser inocente de achar que o Renato Cariani, por ser um influencer, por ser um cara muito conhecido pelo conteúdo que ele grava, especialmente motivacional, para gerar saúde para as pessoas, eventualmente ele pode errar. Então você não pode tomar um partido absoluto por ninguém, principalmente por políticos e por empresas e por pessoas muito grandes e famosas, porque eles tendem a nos decepcionar. Então aqui é um pouquinho de opinião aqui deste professor, se você concorda ou não, também deixa ela aqui nos comentários de maneira respeitosa com todo mundo, tá? A ideia é que você não coloque a mão no fogo por ninguém, porque essas pessoas, principalmente da área política, seja do lado que for, e também pessoas muito grandes, muito famosas e empresas muito grandes, elas tendem a nos decepcionar porque em algum momento elas já fizeram alguma coisa que pode ser controversa, tá? Então, não seja inocente, beleza? Turma, também uma coisa que me chamou muito a atenção é a questão de já praticamente a internet, uma boa parte da internet, ter condenado o Renato Cariani. Inclusive, sobre isso a gente vai conversar sobre a parte constitucional, direitos e garantias individuais, tá? Então vamos lá, vamos trabalhar aqui com algumas informações para que a gente possa iniciar a nossa aula. Responsabilidade penal da empresa. Turma, as empresas elas respondem, né, por crimes ambientais, tá? Aqui a gente tem que colocar as empresas elas só respondem, né? Ficou errado aqui. Elas só respondem por crimes ambientais. Você não pode colocar uma empresa, por exemplo, para responder por um homicídio. Uma empresa não é capaz de responder por um homicídio, tá? Se você lembra lá do direito penal e também lembra do direito constitucional. Empresas, né, pessoas jurídicas, são titulares de direitos e garantias fundamentais apenas aqueles direitos que sejam compatíveis com a sua natureza, ok? Que sejam compatíveis com a sua natureza. Então, basicamente, as empresas hoje elas podem ser responsabilizadas por crimes ambientais. Aí a gente entra na responsabilidade penal dos sócios. Você não pode imputar de maneira objetiva a responsabilidade aos sócios. Não é porque algo aconteceu na empresa que de maneira objetiva, de maneira direta, tu vai poder já dizer que determinado sócio é culpado. Porque uma empresa, ainda mais uma empresa como é o caso, é uma fábrica. De repente, um dos sócios, e ele alegou também que uma das sócias tem 71 anos, que é uma pessoa muito respeitada, pode não ter feito isso mesmo. Eventualmente, o Renato Cariani e a sua sócia poderiam nem saber e um funcionário lá que tem o contato com o produto poderia estar eventualmente fazendo algum desvio. Não é o que parece, porque ao que tudo indica, existem indícios muito fortes de autoria e materialidade. Inclusive o delegado da Polícia Federal responsável pelo caso, ele diz que Renato Cariani e a sócia sabiam de tudo. Então por isso que é um caso muito, mas muito delicado, porque envolve uma pessoa muito conhecida, com muitos seguidores, mais de 7 milhões de seguidores, e por outro lado uma investigação processual penal num momento bem delicado do nosso país, né? Então vai ser um jogo de teses, vai ser um jogo de palavras bem interessante sob o ponto de vista técnico e também pedagógico da gente acompanhar. Tá bom? Então aqui, ó, a responsabilidade ela tem que ser objetiva dos sócios, não é possível imputar isso, tá? Então você precisa no direito penal provar o dolo, ou seja, provar a intenção, provar que sabia, provar o querer, ou no caso de culpa, né, nos casos que admitem, mas aqui a gente está falando de tráfico de drogas, e aí você vai ver que a modalidade equiparada lá do artigo 33 da Lei de Drogas, que não admite a modalidade culposa. Bacana? Então você tem que entender também que a empresa ela já está bem comprometida, né, diante dos fatos e provas que nós temos até então notícia. Muita coisa está correndo em segredo de justiça, mas o que se tem é que a empresa está bem comprometida e realmente existem fortes indícios de autoria e materialidade que de fato aquilo aconteceu. Tá? Então a linha de defesa vai ser tentar de alguma maneira afastar a responsabilidade dos sócios, né? Tentar preservar a imagem do Renato Cariani, que é uma figura muito conhecida,
pública, possivelmente com a linha defensiva de que eu não sabia, inclusive já veio no vídeo, né, que ele se manifestou falando nessa linha aqui. Aqui um adendo, né? Seria muito bom ser o advogado do Renato Cariani nessa hora. O cara vai tirar uma nota desse sujeito, né? Interessante isso aí. Vamos lá. Bom, o grupo, turma, um pouquinho mais das informações, ele é suspeito de desviar toneladas de um produto químico para produzir entre 12 a 16 toneladas de crack. A operação ela foi realizada em conjunto com o Grupo de Atuação Especial do Combate ao Crime Organizado de São Paulo e a Receita Federal. Então, histórico, olha só, a investigação começou em 2022. Então, para os malucos da internet que adoram lá falar besteira, aqui já cai o viés político da coisa. Ah, porque ele entrevistou o Bolsonaro. Meu Deus do céu, 2022 era Jair Bolsonaro que estava na presidência, então foi ele que autorizou essa investigação? Não cai nessa conversa, nem de um lado nem de outro. Tem bobagem de um lado e tem mais bobagem de outro lado. Você, concurseiro, concurseira, por favor, foca naquilo que vai gerar um resultado positivo para a tua vida, que é estudar para o concurso público e transformar a tua vida. Não perde tempo com bobagenzinha de TikTok, de Instagram, de YouTube, tá? Foca naquilo que vai te trazer resultado. Então, olha só, a investigação começou em 2022, depois que uma empresa farmacêutica multinacional avisou a PF que havia sido notificada pela Receita sobre emissões fiscais faturadas em nome dela com pagamento em dinheiro não declarado. Aqui, no caso, foi a AstraZeneca, né? Aquela mesma das vacinas da Covid-19, ok? Então, ó, vendi lá para a AstraZeneca. Só que a AstraZeneca não emitiu nota e aí esse produto não chegou lá. Basicamente foi isso que aconteceu. A farmacêutica alegou que nunca fez a aquisição do produto e que não tinha esses fornecedores e que desconhecia os depositantes. Então, a partir dessas informações, olha só, a Polícia Federal iniciou a investigação e identificou que entre 2014 a 2021, o grupo emitiu e faturou notas em nome de 3 empresas grandes, a AstraZeneca, a LBS e a Cloroquímica, tá? A PF pediu prisão dos envolvidos e o Ministério Público foi favorável, mas a Justiça negou. Então, você percebeu que aqui eu destaquei em amarelo algumas palavras: suspeito, investigação, investigação aqui, prisão. Por quê? Porque eu vou trabalhar com você tecnicamente e com conteúdo da Constituição, do Código Penal, do Processo Penal e da Lei de Drogas para que você possa usar no teu concurso público, ok? Então, vamos lá. Parte constitucional, depois eu dividi em parte penal, parte processual penal, parte de lei de drogas e depois a teoria da cegueira deliberada, ok? Então a gente vai capitular a nossa aula para que ela fique mais didática, para que você consiga entender melhor. Tudo bem? Vamos lá. Parte constitucional. Artigo 5º. Não haverá juiz ou tribunal de exceção. Meu Deus do céu, hoje em dia, quem julga as pessoas é a internet. Você entra no Twitter, que agora se chama X ou X, você vê lá um monte de criança, de abestalhados que são medrosos, não têm a coragem de botar uma foto real e nem botar o seu nome real. Que aquele Twitter é uma bosta, tá? Aquele X é uma bosta. Por quê? Porque é um ambiente hostil, é um ambiente tóxico, é um ambiente onde crimes acontecem e ninguém faz nada. Aqui até tomei a liberdade de dar um pouco de opinião. Tem uma maneira muito simples de acabar com crimes virtuais da internet, ou de pelo menos minimizar muito, porque você assustaria os cometedores de crimes. Você exigir CPF, você exigir CNPJ cadastrado e um cadastro único só por CPF e por CNPJ. Acabou. Só que não, né? Elas têm que faturar, elas têm que gerar engajamento. Acaba que a internet vira essa terra de ninguém, vira essa bagunça. Então hoje o Renato Cariani, ele pode vir a ser inocente, ele pode vir a ser considerado culpado também pelo juiz, pela autoridade competente. Só que para a internet, ou para boa parte da internet, esse cara já foi acabado, ele já foi condenado. Tribunal de exceção, turma, seria um juiz, um tribunal ad causam ou ad hoc, criado apenas para o caso, criado apenas para aquele momento. É o que acontecia, por exemplo, de você achar que uma mulher pratica bruxaria e você acender uma fogueira e queimar viva essa mulher. É você achar que a esposa está traindo o esposo, esse esposo espancar, apedrejar essa mulher sem
ter a competência para isso. Aberração total, não existe. Isso aqui foi colocado porque a nossa Constituição de 88, ela nasce pós um momento muito conturbado, muito difícil da nossa história, que foi a ditadura militar, onde vários direitos e garantias fundamentais foram retirados e os que tinham eram violados. Então você tem que tomar cuidado. Internet não é lugar para julgar ninguém. Internet você tem que tomar cuidado com aquilo que se é publicado na internet. Então tá aqui, ó, princípio do juiz natural. Aqui você tem o princípio do juiz natural juntamente com os 53 aqui. Também aqui o nosso artigo, aqui é o inciso 37, aqui nós temos o artigo 5º, inciso aqui 48, tá? A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como hediondos. Então, tráfico ilícito de drogas, ele é um crime que tem como característica ser inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. E também você não pode esquecer que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Aqui você tem o princípio do juiz natural. Artigo 5º, inciso 53 da nossa Constituição. Bacana? Você tem mais incisos que você tem que tomar certo cuidado. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. É o princípio do devido processo legal. Você não pode retirar a liberdade. A regra no Brasil é a liberdade. Então tem aquele caso que a prisão do Renato Cariani, a prisão preventiva, ela foi negada pelo juiz. Por quê? Porque a regra é a liberdade, você vai entender daqui a pouquinho no bloco de processo penal, tá bom? Aos litigantes em processo judicial administrativo e aos acusados em geral, olha só, acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa. São dois princípios basilares do nosso direito penal e do processo penal. Você ter o direito de contraditar, de dar a sua versão de um fato que lhe foi imputado e de maneira ampla, com todos os meios permitidos em direito de defesa, ok? Artigo 5º, inciso 55, inciso 54, devido processo legal, e a gente fecha aqui com o inciso 57, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, ou seja, aqui você tem mais um princípio extremamente importante, princípio do Estado de presunção de inocência. Tá? Ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado, ou seja, até que venha uma sentença penal condenatória que já não admita mais nenhum recurso, que você não tenha mais para onde correr, que resta para você apenas cumprir a decisão que lhe foi imposta, cumprir ali a condenação que lhe foi imposta. Então você vê na internet princípios extremamente caros para nosso Estado democrático de direito sendo violados a toda hora, a todo momento, e estão sendo muito violados agora no caso do Renato Cariani. Você que está postando meme do Renato Cariani, você até pode achar engraçado, até tem uns que são, mas é muito perigoso, porque imagine, tá? Tudo leva a crer que tem alguma coisa aí, mas imagine que ele seja inocente, imagine todo mundo que o condenou, tem influenciadores famosos falando besteiras, imagine o processo que esses caras não vão tomar. Imagine o incômodo que não vai dar para esses caras. Você tem que tomar muito cuidado com o que você posta hoje na internet. Tudo bem? Então essa aqui é a parte constitucional. Agora eu quero conversar com vocês sobre a parte penal, né? Especialmente aqui falando da lei de drogas. Você tem isso aqui na lei 11.343 de 2006, a lei de drogas, basicamente no artigo 33, que fala da parte dos crimes de tráfico, tá? Então você tem aqui o artigo 33 caput, falando da parte do crime de tráfico de drogas, ok? Só que o caso específico do Cariani está aqui, ó, no parágrafo 1º, inciso 1, que é o tráfico de drogas equiparado, porque você não precisa necessariamente
traficar já a droga pronta, já para o consumo. Você pode também responder por tráfico de drogas se você transportar de alguma maneira, importar, fabricar, remeter, adquirir, vender, oferecer, fornecer matéria-prima, insumo e olha aqui, produto químico. Aqui você tem basicamente o fundamento para o caso Cariani. O caso Cariani está aqui. Então aqui é o fundamento principal que ele está sendo e que ele vai responder, tá? Eventualmente outros crimes poderão aparecer. Eu até anotei aqui para que a gente possa já pensar, tá? Aqui são teses, tá? Entenda bem, aqui são teses. O que mais poderia aparecer para o caso Cariani? Eventualmente poderia aparecer aqui organização criminosa, nós poderíamos estar diante de lavagem de dinheiro, nós poderíamos ter algum caso de falsidade, né? Tem até um caso que é uma notícia, né? Não sei se é verdadeiro ou não, de que ele teria adulterado e-mails, né? De contato com essas indústrias. Então, tem muita coisa que pode acontecer ainda nesse caso. E se a gente for falar de penas, a gente está falando aqui a pena para o tráfico aqui, ó, 5 a 15, né? E se a gente for, de repente, ter outros crimes envolvidos, é algo muito grave que pode acontecer com o Cariani e com sócios, tá? Porque a gente está falando de crimes que podem levar apenas entre 5 a 20 anos, se a gente for somar e se forem consideradas algumas outras questões aqui, tá? Então é algo extremamente delicado que o Renato Cariani está enfrentando. Tá bom? Essa aqui é a parte penal, a parte criminal. Professor, foi pedida a prisão preventiva do Renato Cariani e o juiz negou. Fala um pouquinho sobre a prisão, vamos falar um pouquinho sobre a prisão e especificamente sobre a prisão preventiva, ok? A prisão preventiva você tem aqui no CPP, no Código de Processo Penal, artigo 311, inicia o que nos interessa é esse carinha aqui, o artigo 312, tá? A prisão preventiva, pessoal, ela é uma espécie de prisão cautelar, tá? Uma prisão que não é uma prisão por condenação ainda, uma prisão em razão de alguém ter sido condenado, uma prisão para cumprimento de pena. A prisão cautelar é uma prisão assecuratória, para assegurar que o processo penal ou que a investigação possa correr com tranquilidade. Ok? Então a prisão preventiva, nesse caso, ela ainda não tem uma condenação, não tem um trânsito em julgado. Aqui é para assegurar elementos do processo ou elementos da investigação. Quer conferir comigo? Vem aqui para o artigo 312, tá aqui, ó. Primeiro, tá aqui, ó. Em qualquer fase da investigação policial, do inquérito ou do processo penal, a prisão preventiva pode ser decretada pelo juiz, a pedido do MP ou a pedido até da autoridade policial, que no caso aqui foi a PF. Mudança significativa de 2019, pode cair na tua prova, especialmente carreiras policiais. 2024, previsão de concurso de PF, PRF, ótimo tema para cair na prova, fica ligado. Artigo 312, tá aqui, ó. A prisão preventiva poderá, atenção no verbo, poderá, não é que vai ser decretada, não é uma obrigatoriedade, é uma possibilidade. Poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, né? O Cariani tem indícios que vai fugir, que tem... Só que o que importa também aqui, para o nosso caso, a contemporaneidade, tá bom? Porque ó, a prisão aqui preventiva ela também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações das medidas cautelares e o parágrafo 2º fala que a decisão que decretar a prisão preventiva ela deve ser motivada, né, fundamentada, em receio de perigo à existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Você não pode esquecer que a investigação ela está em cima de casos que teriam acontecido entre 2014 e 2021. Então não há mais o elemento da contemporaneidade que justificasse uma prisão. Então a regra é a liberdade, tá? A regra é a liberdade. Sempre que houver a possibilidade do indivíduo ser considerado
inocente, estar numa fase de acusação, ainda não ter indícios fortes o suficiente de autoria e materialidade, o juiz deve optar pela liberdade, tá? Ai, professor, eu considero injusto. Você não pode esquecer aqui que não é a sua opinião, que por mais que você possa dizer, ah, professor, o Renato Cariani é um cidadão de bem, Renato Cariani ele é réu primário, esses elementos não são considerados agora, esses elementos até vão ser considerados por processo, né, para uma eventual condenação, por eventual julgamento. Aqui ainda não, né? E para com essa história de cidadão de bem e tal, aquela história toda, não cabe aqui. Tá? Não cabe aqui. Aí sim, quando houver ou se eu tivesse, né, já elementos fortes suficientes de autoria e materialidade, aí sim poderia tá motivado. Mas o juiz optou por não aceitar a decretação da prisão preventiva solicitada pela autoridade policial e confirmada, né, pelo Ministério Público. Tá bom? Então toma cuidado que você tem o fundamento da prisão preventiva, a regra é sempre a liberdade. Bacana? Professor, busca e apreensão. Faz uma explicação sobre a busca e apreensão. A polícia lá invadiu a casa do Renato Cariani, né? A famosa busca e apreensão para cumprimento de mandado judicial. Pois é, você tem aqui, nesse caso, uma busca e apreensão baseada no artigo 240 do CPP. Se você até quiser depois revisar essa matéria, são os artigos 240 ao 250 do CPP, do Código de Processo Penal. Você tem aqui tudo sobre a busca domiciliar e a busca pessoal também, tá? Então, a busca domiciliar, ela vai acontecer quando houver fundadas razões para prender criminosos. Você pode para apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, para apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos, apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu, tá? Apreender cartas abertas ou não destinadas ao acusado em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato, apreender pessoas vítimas de crime, colher qualquer elemento de convicção. Esse aqui é o mais aberto, o mais utilizado para fundamentar uma busca e apreensão, tá? E que foi o caso. Essa aqui é a parte penal, e você não pode esquecer também da parte constitucional, tá? Da parte constitucional, aqueles requisitos lá do artigo 5º, inciso 11, para violação do domicílio, tá bom? Se você quiser saber, tem uma aula aqui no meu canal falando apenas sobre isso. Lá no meu Instagram também tem várias postagens sobre o cumprimento, né, de ordem judicial, a violação do domicílio do artigo 5º, inciso 11 da Constituição, que é um tema clássico de provas e concursos. Tá bom? Então aqui, ó, vamos falar um pouquinho dessa teoria para a gente fechar esse vídeo que acabou ficando uma aula, né? O delegado da PF diz que Cariani e sócios sabiam do desvio, não há cegueira, tá? Basicamente, o que nós temos aqui, ó? Gali, que é o delegado responsável, falou que não havia uma cegueira deliberada sobre os desvios. Os sócios eles tinham conhecimento pleno do desvio de produtos químicos. Há diversas informações bem robustas nas investigações que determinam a participação de todos eles de maneira consciente. Não há uma cegueira deliberada em relação a outros funcionários. Eles tinham conhecimento daquilo que estava acontecendo dentro da empresa, tá? Então aqui nós temos basicamente já uma guerra de narrativas agora, especialmente de teses, na verdade, de defesa e de acusação, tá? A Polícia Federal, juntamente depois com o Ministério Público na fase processual, vai ter uma narrativa sobre essa tese e a banca de defesa do Renato Cariani vai fazer um jogo também de palavras com essa tese, tá? Então nós estaremos diante da teoria da cegueira deliberada, uma teoria que não é muito aceita aqui ainda no Brasil, tá? E ela precisaria de uma aula inteira, então eu vou te explicar. Basicamente é você dizer que não sabia, basicamente é você dizer aquilo que o Renato Cariani fez no vídeo que ele se justificou, que ele explicou, né? Que ele não sabia de nada, que ele foi surpreendido e que está recém tendo acesso a tudo aquilo que estava acontecendo,
tá? Então imagina só o seguinte, imagina um concurseiro, concurseiro sofre, né? Você sabe, concurseira sofre. Imagina que você é concurseiro, você está lá estudando suas 4, 6, 8 horas e você está se preparando para a sua jornada de estudos noturna que você inicia às 8 e vai até às 11 da noite, das 20 às 23. Aí você tá lá estudando e a sua esposa ela vem e lhe fala: não vou te atrapalhar, meu amor, eu vou dar uma saída para que você fique mais tranquilo. Você começa a perceber que todos os dias ela faz isso e há mais de 6 meses ela vem fazendo isso, se encontrando, e ela dá aquela saidinha, não diz onde vai bem arrumada, vai bem cheirosa, vai bem perfumada. Você é ali concurseiro, você sabe que está sendo alvo de uma galha, mas você resolve, quer saber? Não vou me incomodar, vou fingir que eu não sei, vou me fingir de cego, tá? Então, basicamente, seria isso, para que você possa entender basicamente do que nós estamos falando, tá? Porque o direito penal brasileiro, ele, para imputação criminal, ele exige o dolo, tá? Você tem que ter a intenção, você tem que querer praticar a determinada conduta. Ou a culpa, né? Lá nos artigos 18 a 20 do Código Penal. Só que a culpa nos casos que admitem, como não é o caso aqui do tráfico, né? Então, o direito penal, ele precisa do dolo, ele precisa da vontade, ele precisa da intenção, ele precisa do querer. Por isso que a teoria da cegueira deliberada, ela ainda não é muito aceita aqui no Brasil. Tá bom? Então, é isso. Essas são as informações que nós temos até o momento. Espero que você tenha gostado, principalmente espero que você tenha entendido esses institutos que a gente pôde conectar aqui para estudar para concurso público, ok? Essa foi a grande intenção da aula e eu peço para você o seguinte, né? Cuidado com o que você posta nas redes sociais, cuidado com o que você vai falar, não publique fake news, né? Cuidado realmente, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil aí na internet e se coloque no lugar, né? Imagine se fosse com você ser acusado de algo que você não cometeu e mesmo que você tenha cometido, você tem uma série de princípios constitucionais, existem uma série de regras no nosso ordenamento jurídico que precisam ser respeitadas para que a gente realmente tenha um local melhor para se viver, tá? Se a nossa geração não fizer alguma coisa, o negócio vai descambar muito, tá bom? Coloca aí nos comentários desse vídeo o que você acha, qual é a sua opinião, você concorda, você não concorda, você acha que ele é inocente, você acha que ele é culpado, enfim, deixa o teu comentário, sempre de maneira respeitosa, porque é mais bacana, tá? Também eu quero te fazer um convite muito especial. Eu tenho um grupo de estudos Elite, que é uma assinatura anual onde você pode estudar comigo penal, processo penal, constitucional, administrativo, leis especiais, língua portuguesa com a professora Duda Nogueira, que é uma grande especialista, autora de vários livros pela editora Juspodium, e eu tenho certeza que vai te ajudar muito, né? Se com uma notícia a gente consegue fazer tudo isso, imagina com um conteúdo o que eu não posso fazer por você, posso te ajudar na sua preparação. E o melhor, eu tenho certeza que você vai se surpreender com o investimento. É algo muito abaixo do mercado, porém com muita qualidade. Ouso dizer com qualidade até superior do que muitos lugares aí. Tá bom? O link para você falar comigo ou com alguém da minha equipe sobre o grupo de estudos Elite, aqui é um post do Instagram, lá na minha bio tem, tá? Mas você tem aqui na descrição. Aqui no YouTube, se você tiver, vai na descrição ali abaixo do título do vídeo, você tem todos os links para falar comigo, inclusive para falar comigo lá no WhatsApp, tá bom? Também me segue no Instagram, te inscreve no canal, sempre tem um conteúdo bacana aqui para ti. Tá bem, turma? É isso aí, qualquer dúvida, estou à tua disposição. Vamos juntos rumo ao sucesso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.